Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. No ano passado, foi sancionada a Lei Geral de Proteção de Dados, que vai entrar em vigor em fevereiro de 2020, após um período de 18 meses para adaptação. A nova lei introduz mudanças que deverão transformar radicalmente a abordagem da privacidade por parte de indivíduos, empresas e entes públicos. A lei é um conjunto de regras destinadas a dar aos cidadãos mais controle sobre seus dados pessoais. Ora, no instante em que o problema da vulnerabilidade dos dados pessoais é assunto nacional e até internacional, por conta da ação dos hackers que invadiram os dados do então juiz Sérgio Moro e do procurador Dalton Dallagnol e revelaram a troca de mensagens entre eles, está mais do que na hora de se tratar desse assunto. E o Palavra Aberta vai tratar do tema com o deputado Jorge Braz, do PRB do Rio de Janeiro, que tem interesse nesse tema diretamente, pois é o segundo vice-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor. Deputado, lá na comissão, como é que está se vendo a questão da demora, digamos assim, na regulamentação dessa lei? Durante esses 18 meses, bom, agora não são 18 ainda, mas já se passou um bom tempo. Se avançou de alguma forma? Exatamente, Paulo. Esse é o momento. Eu acredito que, principalmente a nível brasileiro, o brasileiro ele vai muito em cima da hora. Se você tem 1 ano e meio, não vão fazer no primeiro ano. Não vão fazer lá no final do ano e meio. Fazer no final. E eu achei por bem, apesar de ter chegado agora aqui, mas eu, antes de ser deputado, ser vereador, por 3 mandatos na capital do Rio e tal, eu tive a experiência de, por 2 anos, ser presidente do PROCON Carioca. E com isso eu tive acesso a essas informações, Paulo, digamos assim, privilegiadas através de grandes entendedores desse assunto. E me veio a consciência do perigo. E por isso, ao chegar aqui, eu fiz questão de estar na comissão e comecei a trabalhar esse assunto. E hoje eu sou, digamos assim, a pessoa responsável por esse tema na comissão. E por isso, nós precisamos empurrar isso para frente. Isso não pode ficar parado. A lei foi aprovada. Se terminarmos os 18 meses em fevereiro, e falta aí 7, 8 meses para isso, e não tivermos debatido, e não tivermos colocado isso de fato para andar, não vai adiantar nada, vai continuar tudo do mesmo jeito. Porque... E a gente sabe, deputado, desculpe lhe interromper, que não é só questão da invasão dos dados de um procurador, de um juiz, já é um fato extremamente grave, mas os cidadãos brasileiros, toda vez que vão fazer uma compra, deixam lá seus dados pessoais na loja. E esses dados hoje a gente sabe que eles são comercializados para grandes empresas que querem fazer sua publicidade, chegar ao cidadão pelo WhatsApp, sei lá, pelo Twitter, pelo Facebook, etc. Exatamente, Paulo. Ou seja, hoje as pessoas não têm noção do perigo disto. E é isso que eu estava falando. Eu tomei conhecimento, de fato, desse perigo. Eu digo, isso tem que chegar na população. Então, como o poder de mandato que a gente tem aqui e acesso ao secretário nacional de defesa do consumidor, doutor Luciano Kim, antes se eu não falei errado, tal, o nome dele aqui, doutor Luciano Tim e tal, que é uma pessoa que conhece muito o assunto, uma pessoa inteligente, foi colocado lá pelo doutor Sérgio Moro. Então, a gente precisa trabalhar isso. E aí eu estive com ele, com o secretário, e essa agenda nossa é em parceria do Legislativo, com o Executivo, com o Secretário Nacional de Defesa do Consumidor. E nesta semana, para isso andar, eu marquei pela comissão 3 audiências públicas com as maiores autoridades do nosso país com respeito ao tema, para a gente definir isso. Nós precisamos criar de verdade... Objetivamente, deputado, que tipo de providência o senhor acha que pode ser adotada de imediato para o cidadão ter protegidos esses dados
e não ser alvo de aventureiros ou de empresas, de órgãos, até de particulares que desejam de alguma forma se aproveitar dessa vulnerabilidade que reina ainda hoje. Nós precisamos criar, Paulo, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Isso foi aprovado aqui. Mas se a gente não mover, vai ficar só na lei. Lei sem ação, sem fiscalização, não serve para nada. Está só no papel. Tem que aplicar. Né? Tem que aplicar. Para aplicar, nós precisamos colocar para funcionar essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados com autoridade para regular o relacionamento entre as empresas e o cidadão. A figura já existe. O que o senhor defende é que ele seja nomeado. Não, isso tem que ser implementado. Implementado? Isso foi criado agora, deve ter umas 2 semanas, 3, que foi aprovado. E se a gente não mexer, isso não vai acontecer. E quem tem que fazer isso, né, é nós aqui, o Executivo, com a autoridade que temos, né, juntamente com o Legislativo, com o Executivo, e daí a importância de se chamar para essa casa, né, o secretário nacional, né, de defesa do consumidor, para que juntos a gente possa fazer essa coisa acontecer. Nós sabemos que o país não tem dinheiro para muitas coisas, estamos num momento difícil, mas a gente precisa fazer isso, e agora, nesse momento, com o que aconteceu com nossas autoridades, que está mexendo com o país, então é o momento ideal, propício. Já estava preparado para isso. Na terça-feira eu vou receber, eu quero deixar isso aqui registrado, eu vou receber aqui na comissão, né, de defesa do consumidor, né, nessa audiência pública de proteção de dados pessoais do consumidor, para a gente definir de fato essa sua pergunta. O que é que de verdade nós vamos fazer no Brasil para proteger os nossos consumidores, os nossos cidadãos que são atacados, né, diuturnamente, para que forneçam seus dados e depois são tomadas atitudes em certas situações que as pessoas não têm, na verdade, nem opção, porque elas são conduzidas, devido aos seus dados serem entregues aleatoriamente, elas são conduzidas a tomarem decisões que elas não gostariam. A gente tem que evitar isso. A gente vê que a sutileza disso é tão grande que a gente entra, sei lá, na internet para pesquisar. Quero comprar um sofá. Estou procurando um sofá para comprar. De alguma forma, os meus dados vão chegar a várias empresas que imediatamente vão começar a me entulhar minha caixa de Facebook, de tudo, com mensagens oferecendo sofá de tudo que é tipo, etc, etc. Na hora. E normalmente oferecendo, muitas delas, oferecendo coisas irreais, que não são verdadeiras, e você entra lá e daqui a pouco você está roubado. Então, nós precisamos, de fato, não só discutir, mas agirmos em relação a isso. Agora, deputado, como enfrentar, nós já estamos no finzinho, mas eu acho que dá ainda para a gente tratar, um problema tão grave diante de uma rede que tem um alcance planetário. Porque, por exemplo, se vamos dizer, esse hacker, não é bem a palavra, mas essa pessoa ou instituição que recebeu esses dados e está manipulando e está usando esses dados, se situa, por exemplo, na Noruega. Como acionar o governo norueguês para tomar uma providência sobre um ataque cibernético aqui no Brasil? Então, veja, Paulo, hoje isso é um perigo tão grande para o próprio Estados Unidos, né? Essa semana passada agora, os Estados Unidos estão investigando o Google e o Facebook por excesso de poder. Então não é uma coisa só brasileira, isso é a nível mundial. Agora, a gente precisa entrar na briga, o Brasil normalmente fica muito atrasado. Então é hora da gente mover. Não tem outro jeito, a gente tem de criar desse tamanho, a gente tem de criar essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, botar um dinheiro lá para que eles entrem nessa briga, para que nós estejamos protegidos e deem solução como essa pergunta que você está fazendo aí. Quer dizer, temos de ter pessoas capazes para isso. E nada melhor, eu queria frisar antes de encerrar aqui, né, no caso do Dr. Luciano Benetti, que é o secretário nacional do consumidor, estará conosco aqui na terça-feira que vem na audiência pública, né, que é autoridade para isso. O senhor Altair Olivo Santin, que é coordenador da Comissão Especial de Segurança da Informática e de Sistemas Computacionais. Quer dizer, são pessoas especialistas nisso para dizer para a gente o que a gente tem que fazer e o mais rápido possível.
o Felipe de Araújo Vieira, que é presidente da Associação Brasileira de Procons, né, da Procon Brasil, é o cabeça de todos os Procons, vive esse dia a dia com o consumidor, e Amanda Flávio de Oliveira, que é uma professora da Faculdade de Direito aqui da UNB e é diretora da Comissão Permanente de Concorrência do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor, Brasilcom. Então, esses especialistas vão estar nos dando direções para que a gente, né, bote essa bola para frente e em fevereiro de 2020 a gente já possa entrar em campo, Paulo, com domínio sobre essa bola. Então é obrigação nossa como parlamentar e nós acreditamos que assim nós iremos, pelo menos, colocar o Brasil lá nessa briga tão necessária no mundo inteiro, que é a proteção de dados pessoais. Deputado Jorge Braz, do PRB do Rio de Janeiro, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que lhe agradeço aos nossos telespectadores, né, e em especial os criadores, administradores aqui do Palavra Aberta. Você de casa, obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.